Descobri que não tinha solidão, tinha falta de Deus, tinha falta de eu estar comigo mesma. O que eu queria no passado, hoje eu quero inverso. Hoje eu fujo festas, fujo estar com pessoas para estar sozinha. Hoje eu sinto muito bem sozinha. Quando eu tenho algum problema, uma dificuldade, eu ajoelho no meu santuário, eu levanto, tenho a solução. Se eu tiver que chorar, eu choro com Deus. Eu não tenho pessoa, amiga, família para ir desabafar, para chorar desde que perdi a minha mãe. No entanto, encontrei-me cada vez mais e quanto mais tu te encontras, mais procuras os teus alinhamentos. Daí eu ter ido em chakras, fazia alinhamentos de chakra, daí ter ido a Kundalini, daí ter descoberto numerologia para saber os meus dias fortes, os meus dias não, a minha missão de vida, o que é que eu vim fazer, me encontrar, alinhar o meu propósito, a minha vida. Daí eu ter feito também constelação família. No entanto, todas essas práticas que eu fiz, espirituais, ajudaram-me a se transformar nessa pessoa que eu hoje sou. Olá, seres de luz da minha vida! Chegamos mais uma edição da nossa Loucamente, que de facto tem sido mesmo uma loucamente. Todos os dias preocupada, comprometida com vocês. E quero desde já agradecer-vos pelas mensagens maravilhosas, por aquele incentivozinho pequenino, aquele gosto, aquela subscrição. Ainda não somos muitos, mas que mexe com milhares, nos tornamos uma egrégora de milhões. E, meus seres de luz, vocês não têm noção hoje quem está aqui comigo. Não têm mesmo noção. Vocês estão acostumados a ver esta pessoa noutras leads, que não vou dizer quem é ainda. Vocês já devem estar a desconfiar. Este ser é um ser de luz para mim. Pode não ser para ti, pode não saber esse lado dessa pessoa que tu vais conhecer. Ela é uma alma gigante, extraordinária. Ela chegou aqui para a Terra para fazer mesmo confusão e barulho, mas um barulho que eleva, que cresce, para fazer crescer. Ela mexe com os sentidos das pessoas, faz com que as pessoas pensem um bocadinho mais. Ela traz coisa inova. Ela veio uma alma que veio do quase nada e hoje está aí a transbordar na vida de muitos angolanos. Inclusive eu adoro as coisas que ela faz, eu adoro. Não vou dizer o que é que eu adoro que ela faz, porque ela é simplesmente extraordinária. Quem será esta mulher? Epá, já disse que é uma mulher. E essa mulher quem é? É a Beatriz Franque, minha mana de luz, um ser incrível, bem-vinda ao meu Loucamente. Obrigada por aceitar estar aqui comigo que agradeço nesta o convite. Missão. Foi uma luta imensa, eu sei que tiveste aí um fim de semana terrível para lançar coisas incríveis que eu adoro. Sim. Já experimentei, já quero mais cores. Adoro, obrigada. Vocês vão saber muita coisa desse ser de luz incrível. Beatriz, obrigada mesmo por aceitar este agradeço desafio. o convite, para Cansada estar aqui. que tu estás com esse desafio, meu nossa, amor. Essa áurea aqui dentro, a vibração, a luz, a paz. Como eu falo sempre, você me transmite muita tranquilidade. E eu acho que esse cansaço todo deixa-me assim mais centrada, mais comigo. E até estou a adorar. Foi ótimo ter vindo mesmo. Obrigada mesmo. Eu conheço a Beatriz relativamente 3, 4 anos, assim, para dizer assim, mais próxima, né? Sim. Eu conhecia, só ouvia falar Beatriz, as revistas, mas como eu não ligava muito, mas eu já sentia um carinho muito grande por ti, mesmo de longe, mesmo não convivendo, eu sentia como que tinhas uma alma diferente, sabes? As pessoas às vezes olham Beatriz, aquela Beatriz que chega e faz o trovão mexer, né? O furacão. Claro. Porque a Beatriz é um furacão, uma energia gigante que muitos não compreendem. E eu sempre olhei a Beatriz um ser mais leve, de outras dimensões. E falando em outras dimensões, quem é a Beatriz Franque? Aquela Beatriz, nós já sabemos que ela veio de Cabinda, que é uma empresária de sucesso, que é uma mulher persistente, que inova. Coisas que, de facto, o nosso país às vezes
com tanta dificuldade, não é fácil uma mulher fazer o que tu fazes, Não Beatriz. mesmo, De facto, não é nada fácil. Não mesmo. Podias escolher ir passear pelo mundo Exatamente. e divertir-te, mas não, tu tens Casar, né? casar, viver. Às vezes uma teimosa em querer a servir. Queres servir-nos e tens servido muito bem. Mas eu quero ouvir da Beatriz. Quem é a Beatriz? Beatriz da Conceição Pemba Antônio Frank, nascida aos 9 de março de 1982. Eu sou a caçula da minha mãe e do meu pai. A minha mãe, antes de ter a mim, tinha perdido um bebê. E eu acho que todo o carinho e segurança que ela ficou daquela perda, ela deu a mim. Eu sinto, e a minha mãe sempre me disse que eu já nasci especial. Eu vim nesse mundo especial. E a minha mãe, lembro que ela falava sempre que eu era sereia. E quando íamos em orações, falava, essa tua filha é especial, essa tua filha é especial. E na altura, quando eu era mesmo criança, tinha um tio meu e que falava assim, é bruxo, mas não é bruxo. Ele tinha um lado Sensível. sensível. E ele falou assim um dia à noite, ele chamou a minha mãe e meteu-nos sentados e falou assim, Rosa, essa tua filha vai ser uma grande mulher. Eu vi essa tua filha com cabelos compridos, bonita, uma grande, mesmo, nunca me esqueço, uma grande mulher. E aquele tempo a minha mãe, mas como é que ele veio falar isso na minha filha, na minha casa? Então ficou já um bicho de 7 cabeças para a minha mãe. Isso, para mim, significa o quê? Que eu já tinha uma missão predestinada. Eu já vim aqui, já fui escolhida dentro da minha família e eu trouxe essa coisa nova também no seio da minha família. Quando eu limpava a casa, a sala, todo mundo, as minhas irmãs davam conta, porque a sala ficava muito linda. Eu trocava os móveis de lugar, eu punha a cortina. Então, tudo que eu tocava tinha sempre um toque especial, Uma luz. extra, tinha uma luz. E eu, nas minhas amigas, eu era a mais pobre do grupo. Mas elas sempre gostaram muito de mim, mas muito mesmo. Que as pessoas falavam, mas como é que vocês gostam da Bia? Aquele tempo era Bia. Vocês dizem, pai, eu gosto dela, ela é fixe. No entanto, ontem teve alguém que falou-me assim, pô, Beatriz, tu tens uma luz, tu tens um coração. Eu falei assim, mas ela não me conhece, já está a falar de luz e coração. Então eu acho que as pessoas sentem isso. Sim, sentimos. Inclusive as pessoas que vêm com uma ideia já formada de mim, na parte negativa. O preconceito, não é? O preconceito. Quando ficam comigo 5 minutos, falam assim, pô, tu és completamente diferente. Isso já me aconteceu N vezes. Beatriz, acredito. N vezes. Entanto, eu sou um ser que eu vim nesse mundo, eu vim para mudar as coisas, para fazer diferente, para tocar nas pessoas e para tocar lá no fundo do coração, porque eu acho que eu toco o coração, eu não toco a parte física das pessoas. Olha, eu confirmo, porque às vezes, Beatriz, nós já viemos com conceitos bem formatados de quem é a outra pessoa. Exato. E acabamos por perder a oportunidade de conhecer essa alma de facto, porque o outro já disse. E a Beatriz fez uma prova viva de que não mesmo, não vale a pena ouvir o que os vão dizer sobre a Beatriz. Não vale a pena. Tenha uma oportunidade com a Beatriz Frank, tenha uma oportunidade com ela. É uma mulher muito sábia. Olha, que eu não preciso bajulá-la para nada. Mesmo. Porque a roupa que ela vende eu compro, também gosto muito e contribuo sim. Ela não é minha patrocinadora de vestir. Eu compro porque Ela gosto, paga, pago, sim paga senhora. Então não estou aqui mesmo. a bajular a Beatriz Frank, ela nem precisa disso. Eu daquelas pessoas que tu queres estar, queres conversar e tem uma capacidade, um conhecimento vasto. Por isso é que eu disse, eu quero essa mulher aqui no Locamente. Tem uma cabeça cheia de coisas, ideias Mas incríveis. cheia de coisas E uma das coisas mesmo. que eu me apaixonei muito pela Beatriz era a sensibilidade dela. A tua sensibilidade, Beatriz, tu entendes sobre energias? Eu disse, não pode. Beatriz fala de numerologia. Falo. Beatriz fala de constelação familiar. Beatriz fala de astrologia, Kundalini. A Beatriz vive isso, vive a espiritualidade. Vivo. Eu quero. Então vocês vão conhecer este lado, lado. que a Beatriz nunca fala muito desse lado dela. Ela está aqui para confirmar. Mesmo. E eu quero muito que nos contas aqui, Beatriz, quando é que esse teu lado mais espiritual começou na tua jornada, na tua vida? Sei que tiveste muitos desafios na infância, que passaste pelo concurso Miss Angola, inclusive ganhaste o Miss Cabinda, sim. nossa província incrível. És essa pessoa extraordinária que dá empregos a milhares de angolanos, né? Acredito que tem direto e indiretos, né? Porque às vezes pensamos que empregamos 30, só estamos a empregar 30. Não, é 30 mais as outras pessoas que chegam através destes, né? Sim. E quando é que a Beatriz sentiu
esse chamado para ir mais lá para dentro, para o interior, para aquilo que é a verdadeira Beatriz? Mesmo, boa pergunta. Já desde criança, Laurinda, porque estar associado ao que a minha mãe falava que eu era especial e deu tanto ouvir que eu era especial, eu tinha. Era visões que eu falava sonho. Eu sonhava uma coisa e eu falava assim, eu acordava de manhã, são as coisas mais patentes que ficaram na minha mente e mais assustadoras para mim. Eu falei assim, mamã, eu sonhei que a mana era vizinha, não vou estar aqui citar o nome porque já morreu há muito tempo. Eu sonhei que a mana fulana morreu. Olha, E e minha tu eras mãe, pequena? sim, eu tinha que 12 anos. E a minha mãe falou assim, não fala isso, não fala isso. Eram 8 horas. Quando eram 14 horas, nós ouvimos... Era a casa colada a nós ouvimos gritos de choros. Ah! Fomos lá ver, era a Era mana aquela fulana que exatamente. morreu Olha só, sensibilidade desde pequena. desde Porque, pequena. Beatriz, nós ouvimos muito, ainda hoje existe muito falar, ouço muito falar que ainda queimam crianças, porque... Exato, porque pensam que é bruxa, então Exato. não é bruxa. Imagina naquela altura, se a minha família não tivesse esse lado, a minha mãe não tivesse essa compreensão, haveriam de pensar a mesma coisa. E outra também muito patente que ficou uma vez o meu pai. O meu pai era comissário adjunto numa das comunas lá, em Nhuca, que aquilo era mato. E o meu pai antes era soldado, era Uhum, comandante de batalhão. exato. Mas devido a um tiro que levou, deixou, depois passou para a parte. E então, esse dia eu acordei e o meu pai tinha que ir a uma missão e iam passar num caminho mato, né? E eu, por acaso, tinha sonhado mesmo que estavam todos a passar no caminho mato e o meu pai pisou na mina e a mina explodiu. No sonho. No sonho. E depois eu nem sabia sequer que o meu pai ia naquela missão. E depois eu acordei de manhã, disse, papá, mamãe, e o meu pai diz, eu vou não sei quantos mais, Rosa, a falar com a minha mãe, não, aquilo é mata, não sei quantos mais. E eu agarrei assim Na mão do papai, papai não papá vai. não vai, papá não vai, papá não vai. E o meu pai disse, não, tem que ir. Eu falei assim, mamãe, se o papai ir, papá vai morrer. Assim Sério. desesperada, Olha assim, essa são coisas que nunca me sensibilidade. esqueço. E o meu pai não foi, porque eles ouviam muito, porque para eles eu era filha especial, eu era filha. E o meu pai não foi, Olha e foram os outros, só. e realmente um deles pisou numa mina e a mina E explodiu e ficou. morreu. Infelizmente, sempre tiveste essa rodeada de pessoas sensíveis que também Exatamente, percebiam que isso. percebiam Porque muitos de isso. nós não tivemos Não, esse tipo exato, de não pessoas que tive. nos apoiassem, Por isso compreendiam e nos é que ouviam. muitas crianças, conforme disse, são chamadas de bruxas, são queimadas Exato. porque pensam mesmo que é bruxa, estás a Muito ver? Muito reprimidas, né? reprimida. O que é que a minha mãe fez? A minha mãe aproveitou isso no bom sentido. Não, essa filha veio para nos proteger, porque eles Exato. começaram a interpretar dessa maneira. Não, a Bia veio, é nosso anjo. E já eram religiosos os A pais. minha mãe era muito. O meu pai não tanto, mas a minha mãe era. Minha mãe era religiosa 100%. Assim, eu cresci na religião, tudo. Nós é adorar Deus sobre todas as coisas. A minha mãe tinha santuário em casa, a minha avó e eu tenho um Uau. santuário e todas as minhas irmãs. No entanto, dentre essas e outras coisas que foram acontecendo, e eu depois comecei a ficar assustada. Quanto mais eu sonhava, eu Mas falava na minha mãe, as coisas acontecia. aconteciam. E um dia eu acordei a chorar. Falei, mamãe, não quero mais sonhar que ninguém morreu, eu não quero. Eu chorava Meu assim Deus. perdidamente. E eu comecei a negar, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Porque de fato não deve ser uma coisa leve para uma Não é criança, não é? exatamente para uma criança. E fui negando, falando mesmo, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Epá, eu acho que essa força toda que eu tinha, a raiva de não querer sonhar, o trauma, e começou mesmo a fazer com que eu fosse perdendo A sensibilidade. essa sensibilidade. Já não deixei de sonhar assim, tipo, a idade foi aumentando, também fiquei adolescente, tive Seguiste a amigas tua vida. novas, comecei a namorar, então isso foi passando, comecei a ir para a O poder da discoteca. palavra. Não Exatamente, quero, não não quero. quero. É Olha só mesmo, como é que nós fazemos mesmo. contrato Com conosco contrato mesmo. conosco mesmo. E pronto, e a minha vida foi mudando, mas sempre tive assim um sexto sentido muito apurado. Por exemplo, em negócio, né? Olha, eu quero fazer um negócio, não antes mais, eu fico calada e depois vem tipo uma voz e fala, olha, vai reunir com fulano, fala isso, isso, isso. E eu acordo e eu aponto. E Uau. eu vou reunir com aquela pessoa, falo exatamente aquilo e dá bingo. E a Beatriz, quando decidiu, viveu a adolescência, namorou, e depois houve aí um momento na tua vida em que foi necessário trazer de volta aquela Beatriz que sentia tudo?
Exatamente. Esse momento foi agora há pouco tempo, porque eu digo que eu perdi-me, né? Perdi porque eu rejeitei esse Esse dom. dom, né? Entanto, depois entrei na vida empresarial, fiquei deslumbrada, comecei a ganhar muito dinheiro muito fácil, sempre a seguir o meu sexto sentido, viaja aí, compra aquilo, comprava, vendia. Fiz uma loja gigante. No entanto, fui o concurso de Miss, e fiquei É deslumbrada. outro mundo. Outro mundo. Pronto, ia para a igreja, tudo, sempre a religião estava sempre em primeiro lugar, mas essa vida, esse misticismo todo saiu porque eu não queria, neguei, não queria, não queria, não queria. Inclusive chamavam-me sempre, olha, essa é bruxa, minha tia é bruxa, cuidado, tudo que ela fala é verdade. Então, eu falava assim, pô, eu não quero que me chamem de bruxa, então eu vou parar. E Sim, parei. dá um medo, né? Porque geralmente associam bruxa com pessoas Como a mais. mais, sim. Né? Tanto quanto que eu hoje falo, olha, eu sou bruxa boa, sou Sim, bruxa bruxa do branca, bem, né? bruxa do bem, pronto, bruxa para salvar. E mudo-me para cá, para Luanda. Depois casei, pronto. Fiquei. E quando eu mudei-me para Luanda, eu fiquei perdida um bocadinho. Porque eu cheguei, não é? Aqui, eu lancei a revista e eu lancei a loja. Eu tinha A revista muito. Fashion. A revista Fashion. Eu tinha muito dinheiro. Eu viajava muito. Eu comprava o que eu quiser. Eu gastava. Eu torrava tipo US$ 100.000, tipo, estou a gastar US$ 10.000, sim. Então, fiquei muito deslumbrada com tudo isso. E até depois perdi a religião também. Deixei de ir para a igreja, que eu vou para a igreja todos os Já não domingos. havia tempo, porque era tanta coisa, Era, né? tava assim, Revista, tava, viagens. revista, era só eventos aqui. Esse mundo mundano, como se chama, não é? Como chamam. Então fiquei evento sexta, sábado, domingo, quinta, sexta, evento, diretora da revista, queria homem em todo lado, entrevista para lá, entrevista para lá. Fiquei 3 anos completamente perdida. Até um dia que o meu casamento começou a correr mal. E dentro de casa, eu estava a sentir sozinha, uma agonia, uma coisa assim estranha. Eu falei, o que é que está a passar comigo? O que é que está a passar? Eu tenho tudo, tenho dinheiro, o que é que está a passar? Tenho viagem. E comecei a ir rebuscar-me, comecei a buscar aquela menina do passado, A comecei a ver importância de falta Deus, resgatar. falta paz, falta meu tempo, porque eu não tinha tempo para mim. Eu chegava em casa, eu saía cansada, chegava cansada, saía cansada, chegava cansada. Estavas no fazer, fazer. Prontos, muito físico, 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 físico. E parei aqui, ele disse, não, eu tenho que reestruturar a minha vida comigo mesma. E mudei, deixei... Isso já no casamento, né? Já no casamento, já o meu casamento bem no final. E depois o meu casamento acabou, aí piorou, aí entrei mesmo. Mas eu falei, não, agora eu preciso... Voltar comigo mesma. Sim, vou estar comigo mesma. No entanto, deixei de viver na cidade, até por uma questão de estratégia, vim viver para Talatona. Porque a cidade era sempre evento aqui, evento aí, era tudo. Eu disse, não, para Estava tudo perto, Talatona. estava tudo ali, sim, exato. para Talatona vou estar distante disso tudo e não vou ver e não quero mais. E decidi deixar de ir aos eventos. Eu falei, não, não vou mais. Já fui a tudo que é show, já fui a tudo que é evento. Não vou mais a evento, preciso de um tempo para mim. Uma decisão difícil para quem estava no mundo de repente externo, de repente retirar-se, porque o mundo, infelizmente, né? Quando nós nos entregamos muito para o externo, depois ficamos condependentes. Exatamente. Né? Daquela... E é vicioso esse mundo. Depois todo mundo te chama, todo mundo te quer. E tu também queres. Ficas viciado na foto, na revista, na televisão e queres sempre aparecer, queres sempre. É um vício. Parece uma dopamina, né? Exatamente. Mas é isso, essa mídia, essa fama gera um tipo de... Por isso é que eu digo que muita gente que tem fama perde, porque eles geram uma dopamina das pessoas te elogiarem sempre, de querer sempre, não sei o quê, aparecer sempre, no entanto, e as pessoas perdem-se. E eu resguardei-me. E um dia acordei, eu disse, eu vou para a igreja hoje. Eu tinha, na altura, já estava divorciada e eu tinha um namorado que falou assim para mim, mas Beatriz, por que é que não vais à igreja? Sério, este assim abençoado... mesmo. Por que não vais à igreja? Relembrou a Beatriz que ela gosta da igreja. Mesmo. E ele sabia deste lado da Beatriz, igreja? Não, ele não sabia, mas ele sabia que eu estava... A precisar de alguma coisa. Estava a precisar, porque eu estava sempre, mas eu estou sempre sozinha. Eu estava sempre a reclamar de solidão. Ele falou, não é normal você reclamar de solidão. Digo para sair, não quis sair. Eu neguei E uma festa. pessoa que conhece tanta gente, como assim? E eu falava assim, pronto, então, ok. E acordei um domingo, fui à igreja. Fui à igreja 2017. Foi quando eu voltei a minha relação com Deus. Olha. Fui à igreja do Cajueiro. E o pai é tão bom, recebe-nos sempre. Mesmo. Olha, tiraste uma palavra da boca. Eu cheguei na igreja, eu senti como se Deus me abraçasse. Vem, minha filha. Bem-vinda, minha filha. Aqui é o teu lugar. Eu sentei, eu cheguei meia hora antes da missa acabar. E na altura tinha um irmão que estava sempre a
a dar algumas aulas de catequese. Eu falei assim, eu posso fazer isso que ele está a fazer aqui na igreja, eu posso fazer melhor. Eu até estudei a Bíblia, eu posso fazer isso. E depois, quando acabou, depois começou a missa, e na nossa igreja tem aquilo, olha, os novos, quem veio pela primeira vez, e eu levantei e cantam bem-vindos, bem-vindo, nosso irmão. E depois falaram, olha, se você veio para ficar, não sei quantos mais. Eu falei, eu vim para ficar, eu nunca mais quero sair daqui. Eu senti-me bem-vinda. Eu nunca mais quero viver sem Deus na minha Olha vida. só. E ficou a minha igreja. Por acaso inauguramos a semana passada a nova igreja, que nós fazemos um Da mesma ofertório. pastoriça? Fazemos um ofertório especial. Era aqui no condomínio Cajueiro, era no anfiteatro. Ah, ok. Então, os crentes andaram a contribuir um ofertório especial que é para fazer a nova igreja. Ah, que E giro. inauguramos a nova igreja o domingo passado. Foi uma cerimônia Uau. fantástica. E eu estava tão feliz porque nós tínhamos feito uma sopa solidária e sentamos lá naquela igreja quando estava em construção. Eu tenho uma foto, a minha mãe sentada na igreja, assim, os blocos com o Lovit, com o meu cão. E eu estava olhando, o domingo passado, olhava para aquele O canto. Lovit é tão fofo. Mesmo. Olhava para o canto onde tinha a mesa e eu estava assim a tentar reconstruir a foto. Eu falei, a mãe está lá. A minha mãe veio nessa igreja. E eu peguei assim as paredes da igreja e falei, meu dinheiro está aqui. A mamãe já se foi, não é, Beatriz? Já foi. E eu falei assim, o meu dinheiro está aqui nessas paredes. E eu falei, 2 bancos são meus, porque estavam a fazer uma contribuição que cada família podia contribuir em banco. Então, eu pus um banco para mim, pus um banco para o meu esposo. Eu falei assim, é o esposo que Deus vai mandar, e então eu paguei 2 bancos. Que bênção! E eu fiz, por acaso hoje estava a olhar as luzes, o irmão falou, ainda temos que continuar a contribuir, que faltam os candeeiros. Eu falei assim, não, eu vou pôr os candeeiros aqui. E depois, no final do ofertório especial, começou, olha, quem quer pagar a porta? Quem quer pagar? Eu falei, irmão, eu vou pagar a sacristia. Opa! Sim, Isso é muito forte, Beatriz. Sim, eu escolhi a sacristia porque eu sabia que é lá onde repousava o corpo de Cristo, é lá o lugar sagrado. Eu falei, não, eu vou pagar a sacristia. Uau! E paguei tudo, Tô toda mosaico, cimento, cola, arrepiada. mesmo. Que lindo gesto, Beatriz. Mesmo. E então, e foi cada vez fui entrando mais e descobri que não tinha solidão, tinha falta de Deus, tinha falta de eu estar comigo mesma. O que eu queria no passado, hoje eu quero inverso. Hoje eu fujo festas, fujo estar com pessoas para estar sozinha. Olha só. Hoje eu sinto muito bem sozinha. Beatriz medita. Muito. Uau. Quando eu tenho algum problema, uma dificuldade, eu ajoelho no meu santuário, eu levanto, tenho a solução. Se eu tiver que chorar, eu choro com Deus. Eu não tenho pessoa, amiga, família para ir desabafar, para chorar desde que perdi a minha mãe. No entanto, encontrei-me cada vez mais e quanto mais tu te encontras, mais procuras os teus alinhamentos. Daí eu ter ido em chakras, fazia alinhamentos de chakra, daí ter ido a Kundalini, daí ter descoberto numerologia para saber os meus dias fortes, os meus dias não, a minha missão de vida, o que é que eu vim fazer, me encontrar, alinhar o meu propósito, a minha vida. Daí eu ter feito também constelação família, né? Tanto todas essas práticas que eu fiz, espirituais, ajudaram-me a se transformar nessa pessoa que eu hoje sou. Há pouco tempo estávamos a conversar e você falou assim, as pessoas dizem que são gratas, pensam que gratidão é dizer obrigado. Não é. Gratidão é sentir aqui dentro uma imensidão, falar, meu Deus, mas isso tudo que você me dá, eu sou digna disso tudo. Exato. Então eu sinto aqui dentro, eu falo, meu Deus, eu tenho tanta coisa, o que eu era, tudo que eu tenho hoje. Meu Deus, obrigado. Eu não consigo te pedir mais nada. Obrigado. Gratidão por todo o caminho. Faça de mim a tua serva. Quero continuar a impactar, quero ser sal, quero ser luz. Usa-me, desvia-me de tudo que não for o meu propósito. Deixa apenas pessoas que vão me ajudar a atingir o meu propósito. Eu não quero nada que não venha de ti. Eu estou aqui para cumprir a tua missão. E se for para deixar tudo que é físico, dinheiro e seguir a ti, eu seguirei e eu renunciarei tudo. Uau, Beatriz.
É tão forte, estou toda arrepiada. Sabe, quando nós nos arrepiamos é porque a minha alma e da Beatriz está aqui conectada e Estamos está, conexão. a verdade vem através o nosso corpo é o nosso último corpo. E ele responde o que a alma fala. E Beatriz, ouvindo-te falar, faz-me lembrar a minha jornada. Eu sou daquela menina que eu acho que já contei um pouquinho a Beatriz, que passei mesmo fome, de não ter para comer, e hoje tenho orgulho em dizer que eu partilho e distribuo alimento quase por Mesmo. muitos Estamos angolanos. aqui nesse super Sim, edifício aqui de no uma Instituto menina que Inato. passou fome. Sim. E Beatriz, e ouvindo-te falares com a alma, faz-me ir levar, querer levar palavras para aqueles teus irmãos que estão aqui a nos ouvir, as tuas irmãs que estão aqui a nos ouvir, que querem correr para ser famosas, querem ser vistas, querem ter de vez de ser, né? Tu que já viveste nessa experiência do ter, do fazer, e agora estás na tua verdade, no teu ser, o que é que podes passar por aquelas irmãs nossas que querem imediatismo? Essa pirâmide invertida, as pessoas não querem nem fazer, E querem ter e esquecem do esquecem ser do delas. Uhum. Eu hoje percebi que o dinheiro é uma consequência. O dinheiro é para nos ajudar a cumprir e a seguir o nosso propósito. E o dinheiro não tem que estar no nosso coração, tem que estar no bolso. Deus está no coração e o dinheiro está no bolso. O dinheiro ajuda apenas. Essas pessoas que só querem ter, não existe ter sem ser. Porque tudo começa aqui de dentro. Por que eu digo que o dinheiro é uma consequência? Se você trabalhar, Sim. se você se concentrar, tiver foco, dedicação, resiliência, você vai conseguir ter dinheiro. Porque o dinheiro vem através de uma consequência que é de um trabalho, de uma herança Exato. e de tudo que nós fazemos. No entanto, não existe, eu falei isso para alguém há dias, raríssimas mulheres ficaram bilionárias porque, ok, o namorado é que deu, o marido é que deu. Salvo casos que o marido morreu e ela herdou. No entanto, enquanto o marido está vivo, são raras as situações que a mulher ficou rica. No entanto, cá em Angola, as miúdas têm muita tendência a querer coisas muito fáceis, a associarem que vão ficar mais ricas mais rápido se envolverem com um homem que tem dinheiro. Eu falo isso por experiência própria. O homem com dinheiro não te vai dar dinheiro que você quer. Porque eu já tive relacionamentos com homens que podiam me dizer: Beatriz, está aqui 2 milhões de dólares, 5 milhões, vai abrir a tua fábrica. E não fizeram. E teve situações extremas. Uma vez eu quis evacuar a minha mãe para fora, quando a minha mãe tinha câncer. E eu tinha acabado de mandar terminar esse namorado. E era a única pessoa que eu tinha, porque naquele tempo estava difícil comprar divisa, era o momento da crise. E eu pedi ajuda. Disse: Alguém olha, que já tiveste, que te amou, que tu amaste. tínhamos acabado a relação há um mês. E ele simplesmente não me ajudou. Ele disse assim: já não temos mais nada, não tenho mais nada, eu não tenho por que te ajudar. Olha só. Entanto, existe muita crueldade. E quando você depende de um homem, você tem que ficar, dançar a música dele. E isso vai te trazer uma prisão na vida. O que é que vai acontecer? Você nunca vai fazer e nunca vai ser aquilo que você tem que ser nessa terra. Você vai sempre viver em função a ele. Aqui o segredo é: tem que aprender mesmo. A juventude hoje não quer estudar, não quer aprender, não quer ler, não quer aumentar as suas habilidades. Tem que fazer muitos cursos e tem que investir mesmo na formação, no emprego ou criar um pequeno negócio. E para dizer que começa-se do zero, do nada. Como a Laurinda começou, eu comecei. A minha mãe fazia micates em casa. Eu ia vender micates na pracinha, vender micates. Não é vergonha nenhuma. Não é, hoje me orgulho. Beatriz, eu com mestrado, eu fui para o Cantintão distribuir bananas. A minha história Qual é o saiu problema? na Forbes e com muito orgulho. Claramente, é verdade.
E o que a Lorena disse que foi distribuir banana no Catinto, eu se tiver que sentar no chão com o meu pessoal para contar as peças, eu sento e conto. Descarregas o Descarrego contentor, que eu vi. contentor, caixas. Sim. É nossa dignidade. Podias ser és diretora e tal, quietinha Podia no sentar gabinete. e dizer, olha, tira isso. Sim, não. Mas não, Metes mão na entro, massa. ponho a mão na massa, Exatamente. exatamente. E faço tudo com eles e eles até gostam. Yeah. Então, aí é que está a nossa dignidade. Aí é que está a fazer Verdade, diferença. é verdade. Aí é que está a diferença das pessoas que vieram para ser luz, para ser inspiração, Exato. e das pessoas que vieram só para ter. Então, nós que viemos para ser luz e inspiração, nós temos que fazer. Porque é através do exemplo, do nosso exemplo, dizer, não, ela tem dinheiro, ela está a fazer isso. Não, eu também tenho que fazer, eu tenho que chegar a esse nível de humildade. Porque é o nível de humildade que Cristo nos ensinou. É o maior de todos os tempos. É verdade, é o nosso irmão maior. Ele podia sair da cruz. Ele podia ter feito qualquer coisa, mas Podia ele desaparecer, podia transformar-se. podia transformar, podia mandar fogo, mandar tudo, mas ele ficou ali humilde, porque o Pai disse que tem que fazer, porque depois de seres humilhado, vais ser exaltado. E hoje Depois o mundo, de 2000 anos. 2000 anos, todos ajoelhamos naquela cruz que ele foi humilhado e é lá onde fazemos a nossa oração. É verdade. Portanto, esse é o exemplo que temos que dar para essa juventude, que temos mesmo que baixar. Sim. Temos mesmo que começar lá do zero e demora. Eu estou aqui hoje com 43 anos. Eu comecei a vender na pracinha, tinha 14 anos. Hoje, Luanda conhece-me há 7 anos atrás. Já vim de Cabinda. Em Cabinda já tenho uma... Eu já estou há 23 anos numa trajetória de negócio e as pessoas só conheceram-me agora. Só atingi esse Exato. auge da fábrica, de tudo agora. Exato. Levei anos para construir. É um processo. Não existe sucesso efêmero, não existe riqueza efêmera, não existe nada, não existe fé efêmera, não existe compreensão efêmera. Tudo levas um tempo para crescer, para aprender e para até quando tu chegares num nível de dizer assim, eu agora consigo. Por isso é que se diz assim, olha, Deus não vai te pôr milionário enquanto você não tiver a consciência de como gastar o seu dinheiro. Exato, não vou te entregar, não vou vai- jogar as pérolas aos Não vai porcos, jogar. né? Exatamente. É tipo, se Deus me desse o que eu tenho hoje, há anos atrás, eu não ia dar tanto valor como dou hoje. No entanto, primeiro é o processo. Assim como Davi, como Adão, como José, como todos os homens da Bíblia passaram por um processo. É aquele processo, é processo de preparação. E é tipo o que a nossa juventude tem que fazer, tem que passar por um processo. A vida não é um TikTok, como eu costumo dizer, né? Vende uma sancha em casa, faz qualquer... Há E até porque o nosso mercado negócio. permite, né? O nosso mercado Vender tem tanto... de tudo ainda hoje. Fazer creche e trançar crianças a domicílio, porque as mães não têm tempo para fazer trança nas crianças, às vezes não têm tempo para levar as crianças na creche. Há tanto negócio para se fazer, Laurindo. Eu falo assim, por que querem só emprego? Se podem trabalhar, podem fazer... por exemplo, apodrece tomate nas fazendas. Ela chega, olha, dona Laurinda, em vez de apodrecer, eu vou passar a vir buscar tomate todas as quintas, vou vender e vou dar o teu dinheiro e vou ficar com o meu. Apodrece tanta coisa. Há tanta forma de fazer dinheiro Assim, nesse as país. pessoas querem facilidade. Mas as pessoas querem facilidade, negócio escuro, coisas fáceis. E não dá, por isso é que estamos como estamos. E comparamos muito, Beatriz, eu tenho visto mesmo, é comparação, as pessoas comparam-se muito. Aquela tem, eu também quero. Também quero. E aí é uma questão, Beatriz, que eu gosto muito de falar, que é sobre a energia, né? Há uma energia muito pesada de inveja. A Beatriz tem vivido muito esse processo também. Muito. Uma das razões que fez-me deixar de sair às festas é exatamente isso. As energias. Eu agora tenho o Love It e eu também vi, de tudo que estudei, que os cães absorvem a nossa energia negativa toda que tens. Porque antes eu chegava a casa assim, tipo, dor nos ombros, peso, e eu tinha que fazer sempre banho de sal. Eu sou super espiritual, fazia meus banhos de sal para tirar toda a carga negativa e depois reenergizava, fazia meus banhos de canela, de manjericão Seu e tudo ritual mais. maravilhoso. Olha, vocês estão a receber aqui magias. O segredo dela. Porque... É tudo erva, atenção, aqui não é tudo Deus que fez. Quem Aqui fez não o há sal macumba. foi Deus. Quem Sim. fez... Então é tudo erva, Sim. pronto, era para energizar. E eu fazia com muita frequência quando eu não tinha o Love It comigo.
E agora com Love It eu faço com muito menos frequência e também porque deixei de sair. Sim, Os já não vais ambientes... muita noite, Não, isso. já não vou. Os ambientes são muito pesados, as mulheres são muito invejosas, elas não elogiam, elas veem um post teu, faz de conta que não viram. Aconteceu comigo em Nem digo tempos. nada, vocês. Para que só? Apoiem a outra, apoiem as pessoas que fazem de facto. A Beatriz tem feito muita coisa que muitas de nós gostaríamos de fazer. Fez revista, uma das primeiras revistas em Angola. Mesmo. De fashion, ajudou muitas almas a saírem para aí, lançou muitas pessoas que hoje também são aí Mesmo. influencers, lançou Mesmo. muita gente, Mesmo. vocês, elas sabem quem são, não precisamos aqui citar. Então, ver uma página da outra, não partilhar a coisa que ela faz. Às vezes fico, de facto, também, eu também sinto isso. Então, como é que viram 10 mil pessoas viu? E não só botaram tem like e não só tem comentaram. 30 de agosto, ou sei lá. Como que é que se passa aqui? Porque as pessoas não querem reconhecer-te Exato, ao vivo. com aquilo Porque que eu acho que és. lá atrás devem Falar o sim, contrário. tem medo, Exatamente. não sei. Se eu falar da Sim. Beatriz, se eu elogiar a Beatriz aqui, vão dizer que eu sou amiga dela. Se eu falar aqui com a Laurinda, eu acho que há uma guerra aí, não sei quem é o nosso divisor. É guerra oculta, É Laurinda. mesmo? É guerra de falta de compreensão, que as pessoas ainda não entenderam que quanto mais dão, mais recebem. Se elogiar Energia de muito, escassez que as vai pessoas estão a viver. Exatamente. Olha, está ali, pronto, essa é a palavra. As pessoas estão... estão formatadas à escassez. No entanto, ela pensa que se ela elogia... Eu logo descontar. cheguei, eu falei, uau, Laurinda, teu vestido é lindíssimo. É verdade. São coisas raras que não acontecem aqui, É não é? verdade, as No mulheres entanto, não têm muito não isso, têm não. isso. Falar, estás bonita, uau, não sei o que, o teu cabelo... As mulheres só falam, ela olhou, ela gostou, mas fala... Depois em casa fala, ela mas tem um vestido bem lindo, não imagina. Mas viu, gostou, não conseguiu. Não Então, consegui expressar. é o tal paradigma da escassez. Nós estamos tão habituados à escassez que pensamos que se elogiar vai gastar. Se elogiar, vamos elevar ela. Tipo, você vai ser vou superior a diminuir. mim, vou diminuir. Vou apagar minha luz. Mas não sabem que quanto mais elogiar, mais recebem. Quanto mais darem, mais recebem. Imagina, eu em tempos parei, eu tenho um orfanato que eu apoio em Cabinda. E é um apoio mínimo. Mas quando eu chego lá, Laurinda, as crianças O amor vão a puro. correr no portão, me O abraçam amor assim. puro. E tu falas assim, fogo, imagina, tu dás essas uma que tu dás, quando tu receber, vais receber 1000 amores, porque Oh, meu 1000 Deus. pessoas. Transbordarem amor, Exatamente. a frequência do sítio aumenta, do nosso território aumenta. Exato. E falando em frequência, Beatriz, eu senti a tua frequência hoje assim, bem suave. Ela quando chegou, está a chover até, hoje é um dia de chuva, assim, incrível. E ela chega e ainda vem com um sorriso enorme, ainda me elogia, teu cabelo está lindo, teu vestido está lindo. Eu disse, Porque ela tá lindíssima e ela cheia de calor assim. Tá calor. Eu falei, mas não tá calor, mano. A sério, eu toda tranquila. Então, estás com uma frequência assim muito elevada, Beatriz. De facto, estás mesmo a viver aí a espiritualidade na sua profundeza. E sinto aqui também que ainda há alguma coisa da mamã. Sinto aqui muito a tua mãe, não sei. Sim. Sinto aqui muito a tua mamã. Quem foi essa mulher para ti, Beatriz? Opa, minha mãe, Laurinda, minha mãe era... eu sempre disse que se me pedissem para escolher, para ser mãe... Já pra estou ter- emocionada na conta dela. Se perguntassem-me nessa vida e em outras vidas, Beatriz, quem que tu gostarias que fosse a tua mãe? Eu ia escolher a mesma mãe. A minha mãe não estudou, não sabia ler, não sabia escrever. A minha mãe fazia contas, vendia cerveja, micate e tudo. Ela contava dinheiro, que era uma coisa impressionante. A minha mãe falava assim, filha, nunca receba marido de nenhuma mulher. Quando você receber marido de uma mulher, Deus vai sempre te castigar e outra mulher vai vir te receber marido. E ela falava também assim, filha, nunca espere que um homem te dá. Tu tá a ver o teu pai? Eu trabalho, acordo todos os dias, faço sempre micate. Uau. Eu não espero o dinheiro do teu pai. E me falava assim, filha, vai para a escola. Eu não sei ler, eu não sei escrever. Eu não quero que você saiba ler e escrever. Sim, que não saiba ler e escrever. Que eu não saiba. Você tem que saber ler e escrever. E falava assim, filha, Deus é tudo. Uau. Quando você tem Deus, você não precisa de nada. Mantras poderosos. Laurinda, eu tenho isso
Um lema de É, vida. é meu mandamento de vida. Uau. Isso é o maior ensinamento que uma mãe podia deixar numa filha. A minha mãe me falou para não ser dependente de nenhum homem, para nunca esperar. Por isso é que eu trabalho. A minha mãe me falou que não queria que eu fosse analfabeta como ela, por isso é que eu estudei, fiz 2 licenciaturas. Comecei a ler, fiquei, como é que era? Addict, leitor addict. Eu lia, veio uma altura que eu lia muitos livros, comecei a ler muitos livros. A minha mãe me dizia para nunca receber marido de mulher nenhuma. Namorei com homem casado, sou humana, é normal errar, mas nunca quis que nenhum homem casado ficasse comigo. Nunca. Uau. Tanta honestidade. Obrigada, Beatriz. Mesmo. Isto é o processo do ser. Do ser. Muito obrigada, Bia. E o que a minha mãe falou de ter Deus acima de tudo é, Laurinda, eu passo por dificuldades, provações, mas eu falo assim, eu tenho um Deus maior que vai resolver todo o problema que eu tiver. E quando eu falo isso, eu leio todos os dias o Salmo 91. E eu sinto que nada me abala, nada me afeta. 1000 cairão ao teu lado, De né? esquerda e 10.000 à direita, aquele que habita sob o esconderijo do Altíssimo, que mora à sombra do Onipotente, diga ao Senhor, Senhor é o meu Deus e meu único... É o meu salmo de vida. E eu falo assim, nunca nada me atinge. E nunca vai me atingir, Laurinda. Aconselhas outras Nunca. pessoas a usar esse salmo? Sempre eu falo a todo mundo que devem usar esse salmo de vida. Esse salmo é o teu coleta antibala para tudo. Eu estou a conduzir, eu sou distraída, por isso é que eu não gosto de conduzir, por isso é que eu gosto de ter um motorista. Eu estou numa velocidade, tem um caminhão à minha frente, que o acidente é uma certeza. É uma certeza. Eu estou a milésimos e eu, de repente, esquivei o carro. É como? É Deus. Sim, sim. É Deus. Eu fico em encruzilhadas que eu falo assim, vou conseguir como? Já aconteceu casos de contentor chegar, alfândega 20 e tal milhões, 30 e tal milhões e na conta não tem. Deus, se não fosse para esse contentor chegar, você não ia permitir. Sim, então. Não tenho. Vou fazer o quê? Vai aqui, filha. Prover. Aí levanto aquele dinheiro que não sei o que já pagaram. Aquele terreno que eu pus à venda há 1 ano, que ninguém nunca comprou, apareceu um cliente. Levanto, está o meu irmão, o meu falecido irmão a ligar. Olha, tem um cliente que quer pagar 40 milhões e eu preciso de 25 milhões para desalfandegar o contentor. Uau. Eu falo assim, aceita. Filha do Criador. Isso é Deus. Beatriz, se a mamãe tivesse aqui hoje, quais são as palavras que tu dizias a ela? Contigo. Ela está a te ouvir. Eu sei que ela está a me ouvir. Eu honrei muito a minha mãe. A minha mãe morreu muito orgulhosa de mim. Porque, Laurília, eu daria... É o único amor que eu descobri que é amor, porque eu daria a minha vida, se for preciso, para a minha mãe. Quando descobriram que a minha mãe tinha insuficiência renal, eu sem pensar, uma vez eu falei no doutor, doutor, pode tirar o meu rim e dar na minha mãe? O doutor falou assim, sim, podemos. Mas só que na idade dela, ela já não vai aguentar um transplante. Então, quando disseram que a minha mãe só tinha 2 meses de vida, eu pedi a Deus um milagre. E Deus me deu esse milagre. Eu falei, Deus, dê só pelo menos mais 2 anos à minha mãe. Porque eu estava achando que 2 anos era muito. Que eu queria que a minha mãe vivenciasse o lançamento da minha marca. Porque estava quase. Era um sonho. Então eu falei, pô, se me disseram que a minha mãe só vai viver 2 meses, 3 meses. Então Deus, dê-me só 2 anos para a minha mãe. Era 2018, Laurinda. Deus deu exatamente os 2 anos. Por isso é que se diz, quando você vai pedir a Deus, pede bem. Pede bem. Pede bem mesmo, porque Deus dá exatamente o que você pediu. Beatriz, então ajuda essas pessoas que vão para a igreja há 30, 20, 30, 15 anos e dizem que não veem nada. O que é que elas devem estar a fazer que não está a ser exatamente correto? Disseste bem. Elas vão para a igreja. Tu não tens que ir à igreja, tu tens que ter a igreja dentro de ti. Tens que ter Deus aqui dentro. Porque Primariamente. Nós somos as criaturas divinas. Nós e o Todo-Poderoso é um só. Por isso é que ele diz que nós temos o poder de nós fazermos o nosso destino. Exatamente. Porque o Cristo já morreu para que tenhamos vida em vida e abundância.
No entanto, nenhum ser humano deve aceitar viver nessa terra e não ter abundância. Abundância, falamos abundância em amor, no casamento, com a saúde dos filhos. Você tem que ter, se você tem a igreja dentro, você tem essa abundância. Uau. E eu falo para os meus funcionários, eu não fico doente, porque eu sou Uau. filha de Deus. Ah, doutora, treina, doutora. Não, eu Não é não de fico treinar, doente. não é sobre treinar. Porque eu tenho Deus, eu não ouvi na história da Bíblia, Jesus Cristo ficou doente, ficou de coma, ficou do soro, nunca ouvi. Então Deus não é Deus da doença. Deus não é Deus da escassez de amor. Eu tenho muito amor, eu dou muito amor e eu recebo muito amor. Eu É falo verdade, assim, ela é muito amorosa. sou mesmo, eu Muito, falo. muito de afeto. Sim, gosto Tá de sempre a abraçar. Olha, pronto, estou Ela sempre a recebe abraçar. Toda a sim. gente que esteve com ela Eu agora dou esses dias, abraço. abraçou toda a gente. Eu abraço todos, todo mundo já sabe que eu gosto de abraçar. É. A minha amiga, só para contar aqui uma cena engraçada, ela antes não prendia a peruca dela, então sempre que eu abraçava a peruca saía. E ela começou a prender a peruca, a Ela fazer. sabia que do Ela abraço. saía. Não, hoje Beatriz tá com a vai me Beatriz, vai me abraçar. Eu falei, eu não quero saber o abraço, mas eu abraço E abraça com mesmo. força mesmo, com energia boa. Recebes. Aconteceu. Sim. Na inauguração da nossa igreja, a semana Sim. passada, quando o padre estava a benzer as paredes da igreja, eu virei para trás e tinha uma irmã que eu vi que ela estava a chorar. Falei, o que é que ela está a chorar? Pensei que ela tivesse um problema. Não sei se tinha problema ou não. Eu fiz uma oração, pedi a ela, né? Fiz uma oração a ela. E depois, quando eu saí da igreja, Deus falou assim, olha, vai abraçar ela. E eu cheguei até ela, eu falei, posso dar um abraço? Oh. Ela falou assim pra mim, pode. E o coincidente é que ela conhecia, mas eu não a conhecia. Pra mim era minha irmã da igreja, não é? Eu dei ela um abraço assim muito apertado e ela começou a chorar. Tenho uma oportunidade dessas, porque é um abraço bem bom. Começou a chorar e eu quis largar e ela insistia em abraço, então eu abracei mais ainda. E quando eu chego a casa, ela manda-me uma mensagem no Instagram que hoje recebi o melhor abraço, o mais caloroso, que deu-me paz e tranquilidade e fez-me... E eu falei Tão assim, olha, não lindo. sei qual é o problema que tens, mas seja o que for, saiba que Deus vai resolver tudo. Depois ela falou, meu, Beatriz, eu não tinha nenhum problema. Quando eu fico dentro da igreja, eu fico muito emocionada. Eu falei, oh, que bom! Isso é presença do Espírito Santo. Olha. E ela falou assim, mas Beatriz, fizeste uma coisa que nunca me aconteceu. Eu falei, o quê? Ela falou, normalmente sou eu que dou abraços. E hoje Nunca recebi. me dão abraços. Uau. E eu hoje recebi o abraço. Uau, está a ver que nós vamos dando, só esperar dando. receber. Que um dia Exatamente. nós vamos receber. Nós um dia vamos Beatriz, receber. hoje no mundo temos muito aquele preconceito da espiritualidade, de que ser espiritual não pode andar de cueca, de fato de banho, que não pode ir na praia, que não pode dançar, que não pode Mesmo. beber um vinho, que não pode tanta coisa. Deturpam. Exatamente. Beatriz, diz-nos lá, por exemplo, tu és muito ativa nas redes sociais. Eu sou tudo, de fato, de Divertido. banho. Falam assim, mas o teu corpo é um templo, você que reza não pode... As pessoas deturpam, confundem a Bíblia. Eu dou sempre exemplo de Davi. O rei Davi, o rei Salomão eram homens de Deus. O rei Salomão teve 1000 mulheres, festas, ouro, esbanjava. O conceito do nosso corpo é um templo. O que é um templo? O templo é um lugar bonito, adornado, limpo, que está sempre aberto. Um lugar muito cuidado. Então, quando Deus falou que o nosso corpo é um templo, Ele falou que o nosso corpo tem que estar bem cuidado, bem adornado. Porque nós, quando viemos nessa terra, é a única coisa que vai fazer a nossa existência, é o nosso corpo. Então, Ele é o nosso templo, porque nós vamos passar nessa terra com esse corpo. Claro. Esse corpo tem que estar bem limpo, bem cuidado, bem cheiroso, o nosso cabelo. Nós temos que estar bem com o nosso templo. Porque quando o teu templo está bem, está limpo, está cuidado, você está a atrair a prosperidade. Dizer assim, vem que eu estou pronta para receber Abra-me. as melhores coisas. No entanto, as pessoas deturpam que o homem de Deus não pode dançar. Pode dançar, pode beber. É abundância. Deus veio para que tenhamos abundância. Tens que dançar, faz parte da vida. Divertir-te, alegria. Faz parte Também da tua... posso me zangar. Podes te zangar. Estou ser humano, Podes tenho ter emoções. fúria, mas não é por ser humano, porque Deus zangou-se. Deus queimou Sodoma e Gomorra. Deus mandou dilúvio. Deus exterminou o exército de 3.500 homens. Eu falo, quando as pessoas falam, você é muito nervosa, isso é do diabo. Eu falo, não, a minha fúria é fúria de Deus. Porque as maiores atrocidades Deus fez, Deus
pune, Deus penaliza quando uma pessoa não obedece os seus mandamentos. Tudo que nós... Aliás, Moisés não entrou na terra prometida. Já viram? No entanto, é Deus que puniu. Abraão esperou anos e anos. Até hoje vive-se uma guerra entre o Ismael e o Isaac, porque Abraão desobedeceu a Deus, foi se deitar com Agar. É Agar, né? Sim, acredito que sim. E sim, em vez dessa. No entanto, Deus foi o primeiro que nos mostrou que sim, se Existe você essa- desobedecer, eu vou ficar furioso contigo e eu vou te penalizar. No entanto, o filho de Deus, o religioso espiritual, fica assim. E a fúria é maior. Porque diz assim, quanto mais bom tu fores, maior é a tua sombra. Porque tu és muito bom com todo mundo. Mas se te pisam no calo, tu também vais virar a pior pessoa para esta pessoa. E eu sou assim, Laurinda, eu sou 880. Quando eu digo que uma pessoa saiu O da amor minha dele é tão vida, intenso, é mesmo intenso. que é mesmo tudo intenso, quando eu digo que essa pessoa saiu da minha vida, mas Acabou. eu apago o número, bloqueio no WhatsApp, apago redes sociais e simplesmente esqueço-me. Desliga. Desligo. É tipo que nunca ouvi falar dessa pessoa. E isso aconteceu N vezes. Então, e quando fico... É normal, o nosso cotidiano, a vida empresarial, acontece com a Laurinda, aqui ficamos furiosas com os nossos funcionários. Quando eu fico chateada com os meus funcionários, mas fico furiosa. Porque de Deus não pode falar disparate. Quem disse? Quem Eu disse? falo disparate. Ele mesmo é que criou as palavras. Ele mesmo é que criou. Agora temos é que saber usar e quando e que momento, não é? No entanto, Não é tirar pedra para as pessoas erradas. pode sim beber, pode sim casar, pode sim andar de fato de banho, pode tudo. Então Jesus Cristo não perdoou as prostitutas. Seria ele o primeiro a condenar, não é? Mas ele disse naquela mulher que cometeu o adultério: quem de vocês nunca cometeu nenhum pecado, que atira a primeira pedra. Alguém atirou? Não. No entanto, aqui nesse mundo, todos nós estamos suscetíveis a cometer erros, somos impuros. Acreditas que a Terra é uma escola? É, Tá, nossas almas estamos aqui para aprender, para evoluir, para crescer com toda e a transbordar certeza. na vida do Com toda a próximo. certeza. Então, por isso é que... E o Pai nos castiga? Por isso é que existe reencarnação. O Pai nos castiga quando o Pai nos manda voltar de novo. Essa vida que estamos aqui é um castigo, Laurinda. Se não fosse castigo, estaríamos É lá uma à direita. escola-prisão, então, a Terra. Estaríamos lá à direita dele. Porque quem comportou-se bem está lá. Nós pertinho nos dele. voltamos todos mal. Então aqui na Terra não há vítimas. Não há Esses que ficam a vítimas. gritar, porque Deus Não. não gosta de mim. Não. Ai, eu fui esquecida. Aqui não há vítima. Estamos todos... Olha, você fez o que é de errado Nossos na vida karmas. passada. Você fez isso, então você volta nessa vida, vai aprender. Ok, você volta nessa vida. Não estás aprendendo nessa vida, vais morrer. outra Chegas lá, oportunidade. ai, não fizeste, Deus vai dizer, não fizeste que eu mandei. Então volta de novo. Deus vai te mandar, até que Deus vai É te tão mandar. misericordioso, justo. Mas ele é tão bom que ele depois fica tão furioso e nos manda reencarnar como bichos. Barata, cobra, Eu não quero me lagartixa. portar bem. Quero me portar bem. Quero continuar assim linda e maravilhosa. Mas já é isso, a nossa vivência, Exato, né? Temos estamos aqui a aprender. exemplos, temos que seguir as lições de Cristo, Exato. temos que ter empatia ao próximo, temos que amar, transbordar o amor. Tem muita gente, como aquela senhora que eu abracei, que nunca recebeu um abraço, que não acordou o dia dele, nunca recebeu um elogio. Não custa nada. Isso é tão lindo. Isso é tão... Não custa. Salva a vida de uma pessoa. É verdade. E nós não estamos habituados. É verdade. É fácil. Falar uma palavra bonita é a coisa mais... Não custa nada, não gasta nada. Uau. Mas as pessoas não falam. É verdade. E é uma coisa que eu tenho. Eu, quando vejo a pessoa... Uau, que bom... Uma vez, uma amiga minha não foi à minha casa me dar os pésames quando o meu irmão morreu. E ela foi ter comigo ao aeroporto, que eu já estava a embarcar para a cabine. Ela falou, eu quero vir só para dar um abraço. Eu falei, tá bem, vem, amiga. Eu já não tinha visto ela há algum tempo. E ela usava sempre a peruca longa. E ela chegou, abraçou-me, ficamos ali. Eu falei, ai, estás linda com esse corte, não sei quantos mais. Ela no dia não falou.
Mas quando eu voltei de cabine, estava mais calma. Ela falou assim, pô, Beatriz, tu és tão pura. Tu estás sempre a distribuir amor, que És mesmo tão com o pura. óbito do teu irmão, você conseguiu ver que o meu Cabelo corte tava de bonito. cabelo estava bonito, você conseguiu elogiar. Eu falei, eu não consigo ver sem Eu elogiar. costumo dizer, Beatriz, que tu és tão pura que tu não escondes. Tu Não, transportas. exatamente. Tu transbordas, por exemplo, estás chateada, estás mesmo Tô mesmo chateada. Tu transbordas Tô- aquilo que tu és. eu Não finges sinto. atrás das câmaras ou não. Tu és aquilo que tu mostras Sabes o que é que mesmo. eu acho, Laurina? Que se eu fingir, eu estou a matar uma coisa em mim. Eu estou a ser, como é que eu posso dizer, falsa comigo mesma. É tipo, não gosto de ti, vou dizer, eu te amo. Eu não consigo, não sai sequer Arranja a palavra. karma. Arranja mais um karma para a tua vida. Não sai sequer a palavra. No entanto, a única coisa que eu consigo. Eu estou sempre a falar, olha, eu acho que eu, na vida passada, era lésbica. Eu gosto tanto de mulheres, eu estou sempre a vai, ele é tão linda. Feminina. Se tu vai, ele é tão lindo, o sapato dele é tão. Eu estou sempre a olhar para mulheres bonitas, estou sempre a elogiar. Até porque tu tens esse dom de servir, gostas de apreciar a beleza. Exato, Tu adoras o belo, que é aquilo que eu já exatamente, percebi. eu gosto do belo. É. E faz parte da minha lição. Eu, o meu número está atrelado, o meu número de destino A tua não. numerologia. Sim, mas está atrelado ao belo. A sopa, as pessoas estão lá em casa que muitos não entendem sobre numerologia, Beatriz. Sim. Assim, isso aqui é uma dica. Numerologia, tudo no universo é número. É número. Então, cada ser humano aqui na Terra tem um número, número. que mostra o caminho, onde deves ir um mapa de vida. Exatamente. A tua rota. O que E a é que tu Beatriz já deves quer falar fazer? que ela é um 5 de destino. O que é que esse 5 é? Beatriz, diz lá tu. O 5 é a mulher livre, não é? A mulher que veio. Eu vim para impactar. Eu vim para. Não é para ficar colada num sítio. Eu sou para expandir, expansão. Não é mulher de sucesso, gabinete para ficar destruir. sentada Não, quieta. não sou. Para não ser sou. mandada. Não, não sou. Eu sou Uma líder nata. a líder nata, exatamente. Exatamente. Eu sou uma líder nata. Tens alguém para No perdoar, entanto, Beatriz? Eu já perdoei todos que tinha para perdoar. Todos. Eu tinha uma irmã que eu tinha que perdoar. Eu já perdoei há algum tempo. Porque ela, na altura, foi a pessoa que trouxe na casa da minha mãe que o meu pai era bruxo e fez com que a minha mãe ficasse contra o meu pai. Eu fiquei com muito tempo com a mágoa dessa minha irmã, porque eu sou irmã de mãe. Ela basicamente tinha destruído o casamento da minha mãe e o meu pai. A minha mãe passou a odiar o meu pai. E eu a perdoei. E tens alguém para pedir perdão hoje ainda na tua vida? Não. Acho que tinhas, eu já pedi, já ajoelhei, já rezei, já pedi que Deus as perdoasse e que Deus tirasse de mim tudo o que tenho, porque o que elas fizeram para comigo é problema delas, é karma delas. Eu tenho outro destino, eu não quero. Se eu não as perdoar, eu vou estar a entrar no karma deles e eu não quero. No entanto, eu as perdoo, temos todas defeito. Eu vou acreditar que estavam num momento menos bom das suas vidas, não é? Porque eu vi que todos temos problemas. Todos temos problemas. Você nunca sabe quando é que ela tem um câncer, quando é que o marido está a trair, quando é que a situação financeira. Todos. Então, todos esses problemas que cada um vive internamente, procura Exato. alguém para descarregar. Um contentor de lixo. Daí as agressões nas redes sociais. Poxa, é verdade. Estão todas inundadas de problemas, frustrações, não acham solução, então descarregam nas pessoas bem-sucedidas, que pensam que as bem-sucedidas são as culpadas da desgraça deles. Porque eu acredito, Beatriz, que as suas sombras são tão gigantes que quando olham para alguém que tem uma luz, reflete a sombra delas nessa pessoa, porque a pessoa tem luz e que nós somos um espelho umas das outras. Exato. Tanto é que muitas nossas lutas, às vezes, não sei se tu acreditas nisso, que dizem que nós somos rivais. Tu aceitas essa teoria que nós mulheres somos rivais, Beatriz? Não. Nós somos irmãs, nós somos parceiras. Podemos nos dar bem umas com as outras. Muito bem. A Laurinda é minha irmã, queria roupa, tinha um evento, sugeri, tínhamos que apertar algumas coisas, apertamos e fomos entregar no mesmo dia. Exato. Hoje é domingo, a Laurinda é minha irmã, estou cansada. Se fosse outra pessoa, se calhar eu não ia, mas vim. No entanto, eu preciso da Laurinda, a Laurinda precisa de mim. Amanhã outra irmã que eu conhecer, que fica próxima de mim, precisa de mim. Amanhã outra. Quanto mais próximas nós ficamos,
mais temos energia para trocar nessa vida. Porque Deus não une pessoas, Deus une propósito. É porque algum propósito na minha vida está atrelado ao teu propósito. No entanto, por isso é que Deus nos colocou para se encontrarmos nessa vida. Porque você tinha que aprender alguma coisa comigo, eu tinha que aprender alguma coisa contigo, que é para a nossa evolução, para nós passarmos para a próxima fase. Que incrível! Meu Deus do céu! Que mulher sábia! Vocês não tinham noção deste lado da Beatriz, com certeza. Não tinham mesmo. Até eu que já tinha um pouco. Estou muito surpresa com esta sabedoria dela, porque ela é uma pessoa de muita, estuda muito, está sempre a ler, fala línguas. Ela adora viajar. Adoro. Ela adora coisas bonitas. Mesmo, caras. Porque ela sente-se merecedora, porque ela trabalhou dentro dela, isto ativou este poder dela, que tu também... Que também pode ativar. Exatamente. Eu falei isso hoje para alguém, Laurina. Ela Incrível. falou assim, quando eu postei o vídeo do lançamento das roupas de treino, ela falou assim, se ela que é muito criticada conseguiu atingir esse sucesso, nós também podemos. Olha. E eu respondi, eu falei assim, claro que podes, porque és filha de Deus, és a imagem e semelhança de Deus. Jesus veio para que tenhas vida e vida em abundância. Exatamente. Mas para conseguires o que eu consegui, tens que ter foco, disciplina, aprender muito, paciência e muita perseverança. Uau. Porque vais sempre chegar lá. O sucesso é consequência se tu adotares todas essas medidas que eu acabei de te dizer. E deixei lá. Até porque, Beatriz, para... Ninguém atira pedras em árvores que não têm frutos. Exatamente. Não é? Nem o maluco tem essa capacidade Eu de fazer. associo, eu hoje, antes, confesso que fazia-me confusão, bem no início, Laurina, mas hoje não. Eu falo assim, quanto maior os ataques, É porque eu é símbolo que eu estou a cumprir bem a minha missão. É sobre o meu cumprir missão propósito. e propósito. E tu cumpriste muito, muito bem aqui no nosso Loucamente, Beatriz. Estou muito, muito grata pelas chaves incríveis. O tempo também, o tempo. O nosso tempo não nos deixa. Passou aqui. rápido. Passa rápido, é mesmo. Eu queria tanto continuar a ouvir a Beatriz. Eu sei que vamos ter a parte 2, parte 3. Beatriz, o que foi para ti hoje o Loucamente? Eu gosto de estar contigo, eu já te disse isso, eu não escondo, né? E quando eu entrei para a tua sala, aquele tim, os cristais, o quadro, eu olho tudo que é bonito, eu olho. Eu começo é muito observadora. E eu começo assim, ai, está tão bom. No entanto, eu já senti uma áurea. Desde que me foste receber, eu já me senti bem. Aliás, eu acho que eu já estava preparada, espiritualmente, que eu vou ao encontro da luz. Então eu vou receber luz. Ela chama-me ser de luz. E então cheguei e era luz. E estar aqui a falar com... Eu não senti o tempo a passar. Fizemos quanto tempo? Acho que já passamos 50 minutos. Mentira, já? Pois já. Tão rápido. Parece que eu falei 10 minutos. Essa sensação quando estamos com pessoas de luz. Linda. Então, estar aqui para mim foi fantástico. Eu quero voltar mais. Muitas vezes. Obrigada, meu amor. Sério. Obrigada por tudo que tu és. Obrigada por ser de luz incrível que tu tens sido na vida de muitos. Eu estive no teu evento há pouco tempo, do lançamento da nova roupa de ginástica, que eu adoro fazer ginástica. Fiquei muito emocionada de ver a tua força, a tua garra. Ficaste dias sem dormir para poder ter as coisas na hora. Mesmo. E para aquele programa tivesse cumprido naquele sábado incrível que nós tivemos juntas. Beatriz, tu és um orgulho para mim como mulher. Obrigada. E a tua força também acaba por espalhar por aquelas mulheres que muitas vezes te invejam mesmo. Continua a elevar a tua vibração, independentemente dos ataques. Como tu disseste bem, é porque estás a fazer. Se não tivesses a fazer, ninguém estava a tirar uma pedra. Então estás no caminho certo. Cuidado que quando não vem ninguém de frente, é porque estás do mesmo sentido que o outro irmão do outro lado. Mesmo. Então, meu amor, brilha, por favor, e continua a transbordar que nós te amamos. Eu te amo, Deus te ama. E tem muita gente que ama a Beatriz Franco. Obrigada, eu sei. Beatriz Franco é uma referência. Angola, África, mundo. Beatriz vai para lugares que muitos angolanos gostariam de pisar e tu representa-nos muito bem. Amém. Obrigada, Beatriz, por teres vindo eu pelo e por existires na minha vida. Obrigada Love eu por you. entrares na minha vida. Love you too, mas Jesus me ganha, te ama mais. Obrigada. E tu que estás aí do outro lado do meu ser de luz, espero que recebeste aí muitas chaves da Beatriz Franco e, por favor, aproveita essa luz que ela transbordou aqui e vai brilhar. E nós te amamos. Beijinho.